Beleza? Então, vamos lá dar sequência aqui à nossa aula. Eu estava dizendo o seguinte, quando nós fizemos as primeiras configurações de switch, lá na disciplina de comunicação de dados 2, eu expliquei para vocês que um switch, assim como um roteador, é um computador. Então, como tal, ele tem um hardware equivalente e tem um processo de boot equivalente, né? Então, quando a gente liga o switch, então a primeira coisa que é feita é a execução de um programa chamado POST, que é uma sigla em inglês, né? Power On Self-Test, ou seja, ele faz um autoteste, né? Assim que a energia é ligada, e a ideia é que seja feita a verificação dos dispositivos de hardware fundamentais para o funcionamento do switch. Esse software, esse programa, ele está armazenado num tipo especial de memória, que eu acho que vocês devem se lembrar, quando estudaram a organização de computadores, lá no primeiro semestre do curso, né? A memória ROM, né? Memória ROM que é Read Only Memory, a memória só de leitura. Então, essa memória já vem com o conteúdo gravado de fábrica, esse software, então, já vem nessa memória, e ela é só de leitura, ou seja, a gente não consegue alterar e nem tampouco apagar o conteúdo. A ideia básica é que, quando a energia é ligada, né, no dispositivo, algum software entra em execução automaticamente. Então, para poder fazer o processo de inicialização. Então, para evitar que o software não consiga fazer o boot, esse programa, o POST, é colocado, então, na memória especial. Então, ele verifica a CPU, verifica a memória RAM, ele verifica a memória flash, ou seja, aquilo que é fundamental para o funcionamento do sistema. Depois que o POST é realizado com sucesso, ou seja, depois que todos os equipamentos essenciais são verificados a sua funcionalidade, então outro programa é carregado, chamado de bootloader. Esse programa também é armazenado na memória ROM, e aí ele quem realmente faz o processo de boot. Então ele executa a inicialização da CPU em baixo nível, cuida dos registradores e coisas do tipo, a coisa física da CPU, tá? Ele inicializa o sistema de arquivos da memória flash, que tem na placa do sistema. Então, se vocês se lembram também da arquitetura de hardware de um switch, além da memória ROM e da memória RAM, ele tem uma memória chamada de NVRAM, que é um tipo de memória RAM não volátil. Esse NV é de não volátil, que, se vocês se lembram, né, caracteriza o fato dessa memória não perder os dados quando a energia é interrompida. Tipicamente, a memória RAM não tem essa característica, ela é volátil. Então, a NVRAM é diferente nesse quesito. E também existe uma memória de armazenamento permanente, que é a memória flash, juntamente com a NVRAM, que também é permanente. A memória flash, ela tem uma capacidade maior. Então, é lá onde a gente encontra uma imagem do sistema operacional que vai ser carregado. Então, assim como acontece no processo de boot tradicional, onde, após o bootloader, busca-se o sistema operacional no HD, seja ele qual for, né, Windows, Linux, etc., o objetivo de buscar essa imagem é levá-la para a memória RAM. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, o bootloader busca a imagem na memória flash, se encontrar essa imagem, carrega para a memória RAM, e a partir daí o software, né, o sistema operacional, fica em execução, enquanto a máquina estiver ligada, na memória RAM. Tá? Aqui não foi colocado, mas após a carga do sistema operacional, deixa eu ver se tem aqui para baixo, é feita é carregado aqui, ó, o arquivo de configuração que fica armazenado na memória NVRAM. Então, aquelas configurações que a gente faz por linha de comando, né, na maioria das vezes, num switch ou num roteador,
eles ficam num arquivo especial, que eu já falei com vocês, o startup config, quando a gente salva, né, as configurações, e esse arquivo startup config é armazenado nessa memória NVRAM, e após a carga do sistema operacional, busca-se esse arquivo na memória NVRAM e carrega-se as configurações que lá estejam armazenadas. Eu não sei se cheguei a comentar com vocês naquela ocasião, mas assim como acontece numa máquina, num computador tradicional, eu poderia ter dois ou mais sistemas operacionais, imagens de sistema operacional disponíveis num computador. A minha tela de apresentação sumiu aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Acho que não, né? Caiu, né? Não. Caiu. Saiu outra conta. Caiu a apresentação. Hoje está danado o negócio, gente. Mas eu vou dizendo aqui enquanto eu vou carregar de novo. Oi, tem alguém aí? Caiu o chamado do professor, Alexandre. Ah, tá caindo o pessoal todo aí. Vamos tentar continuar mais um pouquinho. Então, assim como acontece num computador tradicional, onde a gente pode ter mais de um sistema operacional armazenado no disco, num switch ou num roteador também é possível que isso aconteça, tá? Então, esse comando aqui, o boot system, que está destacado aqui nessa figura, ele permite que a gente configure qual deve ser a imagem do sistema operacional que a gente quer que seja carregado quando o dispositivo for inicializado, tá? Então, aqui eu tenho o nome. A ideia é o seguinte: o comando é boot system, aí eu informo o local onde se encontra a imagem do sistema operacional, no caso aqui a memória flash, o caminho, se houver, né, que é como se fossem pastas ou diretórios, e aqui o nome do arquivo. Com esse comando, caso haja mais de uma imagem de sistema operacional armazenado, ele vai tentar carregar prioritariamente essa aqui. Se não conseguir, por alguma razão, ele busca alguma outra que lá esteja armazenada. Tá? Então, basicamente, a ideia do boot, como eu tinha explicado para vocês, é a mesma de um computador normal, e, no caso específico aqui de equipamentos da Cisco, eu posso dizer, através do comando boot system, qual imagem que eu quero que seja carregada, o padrão. É como se eu fizesse um dual boot, onde eu tivesse possibilidade de escolher entre Windows e Linux, mas definisse que o padrão seria Windows, por exemplo. Tá? Então, se eu apertar o botãozinho lá
de energia e não fizer nada, o Windows seria carregado. Então, se eu apertar o botão de energia e não fizer nada, essa imagem aqui vai ser carregada. É possível recuperar uma imagem de sistema operacional depois de uma falha. Na memória ROM, existe já comentei isso com vocês também, em outras disciplinas, existe um mini sistema operacional na memória ROM que permite que o sistema operacional seja dado boot. Né? Por que isso é importante? Porque isso daqui, como qualquer arquivo armazenado em qualquer mídia, isso pode se corromper. E se por um acaso não tiver nenhuma imagem de sistema operacional válida, o sistema não entra em operação, como acontece no computador. Então, para evitar que eu não consiga dar o boot, e aí o processo de instalação não é simples, como seria no computador, então tem uma imagem pequena de sistema operacional, também na memória ROM, através do qual eu consigo fazer o boot, né, chama ROMON, ROMON, e basicamente o que esse sistema operacional permite é você conectar a rede e fazer o download, para poder fazer o download de uma imagem completa do sistema operacional. Então, somente para isso. Essa parte aqui fala sobre os LEDs de um switch. Eu não vou gastar tempo aqui, porque seria interessante se nós estarmos num laboratório de redes para vocês visualizarem o switch. Tá? Mas, basicamente, eu tenho um conjunto de LEDs, que pode variar de modelo para o outro, mas o LED System indica o LED System serve para indicar se o switch está recebendo energia elétrica da fonte principal. Se vocês se lembrarem de aulas passadas, eu disse que alguns switches permitem fonte redundante. Então, eu tenho lá um cabo de energia que eu ligo direto a uma tomada, e um filtro de linha, um estabilizador, enfim, em algum local, e eu posso ter uma entrada alternativa onde eu conecto a um outro dispositivo, né? E esse dispositivo poderia suprir energia para um ou mais switches. Então, esse LED é que indica, é usado para indicar se o switch está recebendo energia da fonte principal de alimentação elétrica. O LED RPS vem do termo em inglês Redundant Power System, né? Exatamente o que eu estava falando, sistema de energia redundante. Então, esse LED aqui, ele indica se o switch tem um RPS disponível e se ele está usando energia desse sistema redundante. Tá? Então, lembrando, quando eu tenho redundância de fonte, ou eu estou recebendo energia de uma fonte ou de outra. Tá? E esses LEDs servem para isso. O LED status, ele serve para poder dizer qual é o status da porta, de cada uma das portas do switch. O LED duplex informa o modo de operação duplex da porta. Lembra que eu expliquei para vocês na aula passada, que eu posso trabalhar no modo full duplex ou half duplex. O modo speed, aliás, o LED speed, ele indica a velocidade da porta que está sendo utilizada naquele momento. Lembrando, o switch pode ser adquirido com a velocidade, né, de fábrica, sei lá, de 1 giga, mas, por alguma razão, ele poderia estar trabalhando a velocidade menor. Então, esse LED serve para indicar a qual velocidade está, 10, 100 ou 1000 megabits, caso o switch suporte esse padrão. O botão POI, para poder indicar o status do Power over Ethernet, caso seja suportado no switch. Tá? Existe o botão Mode, que é utilizado para alternar algumas operações de switch e é utilizado também no processo de recuperação de falha. E existem os LEDs de porta, para indicar, para dar algumas informações a respeito da conexão naquela porta. Nós já sabemos, vocês já sabem, né, que no gerenciamento básico do switch, nós, né, precisamos, switch da Cisco, né, nós precisamos de um cabo de console conectado a ele, porque ele não tem configuração de IP de fábrica, então o cabo de console é ligado na porta especial do switch, isso vale para o roteador também,
e eu uso um programa de terminal para poder fazer a configuração inicial desse switch. Estão me escutando, pessoal? Sim. Sim. Ah, beleza. E desde que voltou da última queda, não escutei nenhum ruído. Legal. Aqui as configurações de gerenciamento de switch. Então, para eu não precisar ficar configurando o switch sempre através da porta de console, é recomendável que a gente coloque o endereço IP para ele, atribua o endereço IP. Lembrando que o switch de camada 2, ele não recebe endereço IP na porta física. Um switch de camada 2 só recebe endereço IP numa interface virtual. Observe que aqui, diferentemente de outros exemplos, eu tenho uma VLAN diferente do número 1 ao número 99. A gente pode criar até 4.096 VLANs, então o número pode variar nesse intervalo. E a configuração de endereço IP, como eu já mostrei, é padrão dos equipamentos da Cisco. Tá? Isso daqui, pessoal, eu acho que já falei para vocês, mas eu vou repetir para poder insistir. Nós não temos projeto integrador por conta dessa impossibilidade de usarmos o laboratório de redes. Não no formato que nós tínhamos idealizado inicialmente. Né? Eu até comentei no início dessa disciplina que eu pretendo fazer um trabalho prático integrador entre as minhas duas disciplinas. Mas isso vai ser feito em simulador. Acontece que, numa situação real, com os equipamentos lá no laboratório, eu já vi muitos alunos apresentando um projeto integrador, e aí ele conecta o cabo de console na porta do switch ou na porta do roteador, porque na primeira vez tem que ser assim, e depois eu vejo os alunos alternando ali, ó, fica uma ponta do cabo de console ligada no PC, e como os switches e roteadores estão dentro da rack, ele fica trocando a conexão, do switch 1, switch 2, switch 3, roteador 1, roteador 2, né? Tudo bem, isso não está errado. Mas pensando, né, numa situação real, você tem que ficar trocando cabo, conectando aqui, conectando ali, para poder configurar equipamentos. E olha que nas nossas racks, lá no campus, nós temos 3 switches e 3 roteadores. Então, aliás, 3 switches e 2 roteadores. Não são tantos equipamentos assim. Mas aí, na hora da apresentação do projeto integrador, eu já vi muito aluno perder tempo, porque tem que ficar desconectando e conectando o cabo de uma máquina na outra. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, né, de realizar o integrador lá no campus, após a primeira conexão do cabo de console, procurem já atribuir endereços IP para os equipamentos, e para poder permitir conexão via Telnet ou via SSH, que é o recomendável. Tá? Mas coloque endereço IP, para poder ficar mais fácil, porque aí depois não precisa ficar desconectando o cabo. É só abrir lá o aplicativo lá de Telnet ou de SSH e fazer o acesso ao dispositivo. Tá? Então fica a dica aí. Mas aí tem que ser um IP válido, né? O IP do laboratório, né? Assim como os demais laboratórios do campus, onde vocês já tiveram a oportunidade de estudar, Alexandre, o laboratório de redes também tem uma faixa de endereços IP que é reservada para ele. Então, você usando endereços IP do próprio laboratório, você tem acesso normal. E outra coisa, que é muito comum nos projetos integradores, a gente cria a nossa própria rede. Então, ela é independente de todo o resto. Tá, Alexandre? Então, os endereços IP que vocês vão utilizar, na verdade, vão ser aqueles que nós, professores, vamos apontar na especificação dos projetos. Olha, tem que ser esse endereço IP. Exatamente, a gente faz isso para vocês perceberem que, num projeto local, dentro de um laboratório, por exemplo, não há nenhuma necessidade de você ter IP válido. Basta você usar toda a teoria que vocês já aprenderam de endereçamento IP naquele contexto. Tá? Então, por exemplo, esse endereço IP que está aqui, 172.17.99.11, posso usar isso dentro do laboratório do Instituto? Posso. Eu quero fazer isso aqui na minha casa, eu quero criar uma rede de teste e poder configurar switches e roteadores. Posso usar esse IP? Pode. Não precisa ir provedor? Não, não precisa. É uma coisa interna, é uma coisa sua. Tá? Mas aí eu não consigo acessar a internet. Bom, aí é outra história. Mas ainda assim você pode utilizar esse endereço IP aqui ou qualquer outro que você quiser dentro daquele intervalo de endereços privados, tá?
Esse outro comando aqui, você se lembra para que serve? Gateway, Para que serve isso aqui? rede externa. Gateway padrão? Isso. É para você configurar um gateway padrão para o switch. Para quê? Para que alguém de uma rede externa possa acessar esse switch para poder fazer as suas configurações. Isso daqui é algo que deve ser colocado no switch com cautela, tá? Porque muitas das vezes somente a configuração de endereço IP já é o suficiente para atender os propósitos de gerenciamento desse switch. Eu quero só gerenciá-lo localmente. Eu não tenho necessidade de acessar esse switch fora da minha rede local. Então, por questão de segurança, você não precisaria configurar isso aqui. Né? Porque estaria, digamos, abrindo brecha para alguém acessar esse switch remotamente. Tá? Agora, se você, como administrador, ou a sua equipe, tiver necessidade de acessar esse switch fora da rede local onde ele se encontra, aí isso aqui é imprescindível. Tá? Tranquilo, né? Você só pode relembrar alguns conceitos. Tranquilo. Aqui tem alguns exercícios para poder fazer. Bom, nós já falamos que é possível configurar uma porta de switch para trabalhar no modo full duplex ou half duplex. Eu comentei com vocês na última aula que, numa negociação automática, se os dois switches puderem trabalhar em full duplex, eles irão trabalhar assim. Tá? Entretanto, se não for possível isso, os switches automaticamente trabalharão em half duplex. E ainda, mesmo sendo possível trabalhar em modo full duplex, vocês, como administrador de rede, pode, por alguma razão, optar por colocá-los trabalhando em half duplex. Tá? Então, são duas possibilidades. Em alguns casos, somente half duplex é possível, mas nos casos onde full duplex é possível, é importante vocês saberem que eu também posso mudar, caso queira, para half duplex. Então, eu posso mudar isso. E qual comando que eu uso? Isso é novidade para vocês. Eu uso esse comando aqui, ó, tá? No caso dos suítes da Cisco, né? Então, eu entro na interface, lembrando, o modo de operação do full duplex ou half duplex é por porta. Por porta, tá? Então, observe essa sequência de comandos aqui, ó. Entrei no modo de configuração global, entrei nas configurações de uma interface específica, no caso aqui, a Fast Ethernet 01, e aí eu dei o comando duplex full, para poder fazer o que ela trabalhe no modo full. E aqui tem uma coisa importante, pessoal. Se vocês executarem esse comando em uma porta de switch, e por um acaso, o outro lado, aqui eu estou no switch 1, né? Estou aqui. E aí, por um acaso, o outro lado não puder trabalhar nessa velocidade, presta atenção no que eu vou falar. Diferentemente de uma negociação automática, eles não vão mudar para o modo half duplex. Se você configura isso dessa forma, você está dizendo para o sistema operacional do switch que ele deve trabalhar somente no modo full duplex. Se não for possível, ele simplesmente não vai habilitar essa porta aqui. Ok? Tá claro isso? Então, caso vocês não tenham necessidade de que a porta trabalhe somente no modo full, é melhor não dar esse comando aqui. Tá? É melhor deixar na negociação automática. E se vocês quiserem que ela trabalhe no modo half, é só dar o comando duplex half. Tá? A mesma coisa pode ser feita com a velocidade. Se a velocidade, se vocês quiserem fixar a porta para trabalhar numa determinada velocidade, óbvio, nunca superior ao máximo permitido pelo fabricante, então vocês podem dar esse comando. Então, aqui eu tenho uma porta Fast Ethernet. A porta Fast Ethernet, por padrão, ela trabalha no máximo a 100 megabits por segundo. Então, quando eu dou o comando speed 100, eu estou dizendo a mesma coisa, eu estou dizendo para que o switch trabalhe a 100 megabits, mas com a mesma ressalva do comando duplex, ou seja, dessa forma eu estou obrigando o switch a trabalhar somente a 100 megabits por segundo. Caso o outro lado não consiga trabalhar nessa velocidade, não haverá estabelecimento de link entre esses dois switches. Tudo bem, pessoal? Beleza. Essa velocidade tem que coincidir entre os dois também? Tem que coincidir entre os dois. Tem que coincidir entre os dois, tá, Alexandre? Ok. Se você não quiser ter esse trabalho,
Você pode simplesmente deixar as configurações originais, que normalmente já é automática, mas caso não esteja funcionando, ou caso alguém tenha feito alguma configuração e você queira desfazer a configuração de duplex e de speed, basta dar esse comando aqui, ó, duplex alto, speed alto. Quer dizer, você, com esses dois comandos, você deixa a cargo do switch a negociação automática de modo de operação duplex e de modo de operação de modo de transferência de dados, tá certo? E uma outra coisa interessante que os switches da Cisco tem, não sei se outros equipamentos também oferecem isso, é isso aqui, ó, MIDIX automático. Alguém já ouviu falar nisso aqui? Alguém já ouviu essa expressão? Sabe o que significa? Eu já ouvi, mas eu não lembro o que é, não. Rafael está aqui na sala? Rafael, eu já ouvi também, mas não lembro o que é, não. Assim, eu também nunca ouvi falar, não. Não ouvi falar, não, Rafael? Quando a gente estuda cabeamento, uma coisa básica, né, que a gente aprende lá do cabeamento patrançado, principalmente, né, é o fato de que o cabo patrançado ele pode ser de pinagem direta ou pode ser crossover. Lembram disso? E aí você inverte lá os padrões de cores dos fiozinhos no conector, né? E aí existem regras, né? Se eu conectar, por exemplo, um PC direto a outro PC, eu tenho que usar, de acordo com o padrão, né, um cabo cruzado. Lembram disso? Se eu conectar um switch no outro, de forma geral, também eu preciso de um cabo cruzado. Em linhas gerais, se eu conecto dispositivos de mesma categoria, PC, switch, roteador, em geral, eu precisaria, se for usar um cabo trançado, eu precisaria de um cabo de pinagem cruzado, um crossover, tá? E se eu for conectar um PC a um switch, ou um roteador ao switch, eu uso o cabo de pinagem direta, tá? E se eu usar o cabo errado, simplesmente não funciona. Lembram disso? No simulador, no Packet Tracer, ele faz isso para a gente. Você colocar o cabo errado, ele coloca uma bolinha vermelha lá, para indicar que não tem conectividade física. O que o MIDIX automático faz? É um recurso que automaticamente verifica quem está do outro lado e ajusta a pinagem para que a comunicação ocorra dentro de uma forma viável, vamos dizer assim. Então se eu ligo um cabo de crossover entre dois switches, eles vão entrar em acordo lá entre si para detectar quais são os pinos de transmissão e de recepção que eles vão utilizar, baseado no cabo que eu coloquei. Se eu colocar um cabo de pinagem direta, a mesma coisa. Eles vão entrar em acordo lá para poder decidir quais pinos que eles vão utilizar para poder enviar e receber dados. Tá? Então, o MIDIX automático é tão somente um recurso que permite que eu, numa rede de cabo trançado, utilize qualquer tipo de cabo, direto ou cruzado, que o próprio equipamento ele vai se encarregar de identificar a pinagem ali e a comunicação seria estabelecida. Tá certo? Ô, Kleber, mas aí no caso, com esse MDix ativado, ele tem alguma perda de desempenho, alguma coisa assim, ou é só para negociação mesmo? É só a negociação inicial, né? Porque assim, quando se estabelece esses padrões de pino, ô, Rafael, então TIA 568A, 568B, né? Não sei se você tem familiaridade com esses termos. Então, o que acontece? Alguns pinos são usados para transmissão e outros para recepção. Então, quando eu coloco um cabo de pinagem direta, eu acredito, eu considero que o dispositivo de uma ponta usa alguns pinos para transmissão e o dispositivo da outra ponta utiliza esses mesmos pinos para recepção. E o inverso acontece. Outros pinos são usados para recepção pelo dispositivo de uma ponta e esses mesmos pinos são usados para transmissão do outro lado. Por que dá problema se eu conectar o cabo errado? Porque, por exemplo, se eu falar assim, olha, esse cara vai transmitir pelos pinos 1 e 3, 1 e 2, por exemplo, 1 e 2, e esse daqui também vai transmitir pelos pinos 1 e 2, eu tenho problema. Porque aí eles estão transmitindo o mesmo pino, essa comunicação, obviamente, vai sofrer colisão, né? E aí, consequentemente, eles estariam escutando
ambos pelos mesmos pinos, sei lá, 3 e 6. E são pinos que não tem ninguém transmitindo. Então não tem comunicação por isso. Aí quando é feito a colocação do cabo adequado, então o que acontece? Olha, o PC1, por exemplo, transmite pelo pino 1 e 2, pelos pinos 1 e 2, enquanto o switch recebe por esses pinos. O switch transmite pelos pinos 3 e 6, enquanto o PC1 recebe por esses pinos. Beleza, a comunicação acontece. Tá? Quando você fala de PC para PC, são equipamentos de mesma categoria. Então, se esse daqui transmite pelos pinos 1 e 2, esse daqui também vai transmitir pelos pinos 1 e 2. Por isso que eu faço a pinagem cruzada. Né? Então, eu pego o pino 1 e 2 aqui e ligo nas portas 3 e 6 aqui, que seriam as portas pelas quais ele estaria escutando. Com o MIDIX, ele vai gastar um tempinho ali, Rafael, no início, para poder detectar o tipo do cabo, mas depois disso, não tem problema de performance, porque, afinal de contas, é como se eu tivesse conectado o cabo correto. Tá? Pelo menos eu nunca vi nenhum material apresentando algum estudo de problema de performance por conta disso. Ok? Ah, tá, beleza. Maravilha. Então, para poder deixar o equipamento trabalhando de forma automática, basta dar esse comando aqui, MIDIX alto. E nas configurações originais, isso já é padrão. Então, caso a gente coloque um switch da Cisco, né, para poder trabalhar, por padrão de fábrica, o MIDIX já é automático. Mas se você quiser garantir, né, coloca lá o comandinho, que não vai ter problema nenhum. Aqui a verificação do MIDIX automático. Aqui só para testar a sintaxe de comando. Bom, aqui alguns comandos show, que é melhor a gente fazer isso com o simulador, né? Para poder verificar configuração de port switch. Já mostrei alguns para vocês em aulas passadas. Tá? O show running config é o mais comum. O show interface fecha internet. Comandos para poder verificar ou detectar alguns possíveis problemas, né? Na camada ali de enlace física. Depois vocês dão uma lida nisso aqui, que eu acho que é interessante. E aí fazendo no simulador. Tá? Bom, eu comentei agora há pouco que quando a gente vai configurar um equipamento, principalmente da Cisco, lá no laboratório de redes, por exemplo, né, quando a gente tiver condições de voltar, eu posso fazer isso por console. Eu tenho que fazer dessa forma na primeira vez, mas eu recomendei para vocês para que, tão logo seja possível, vocês coloquem o endereço IP do equipamento para poder permitir o acesso via rede. Né? Quando a gente apenas adiciona o endereço IP ao switch, eu consigo acessá-lo pela rede através do Telnet. O Telnet é um protocolo de camada de aplicação, tá? É um protocolo de simulação de terminal via rede. Então, é o mesmo que acontece quando eu faço a conexão de console, né? Eu tenho que ter um aplicativo instalado lá no PC, só que ao invés de usar uma porta serial do computador, né, que pode ser uma porta USB, eu vou usar a rede. A diferença é essa. Então, por isso que eu preciso de endereço IP. Tá? Mas qual que é o problema do Telnet? Aqui tem essa tela do Wireshark. Não sei se vocês já ouviram falar nesse software. Quando você instala no computador e coloca ele para rodar, ele fica, a gente fala que fica sniffando a rede, né? Ele fica escutando tudo que passa pela rede, né? O software, né? Fica escutando tudo que passa pela rede, capturando todos os pacotes, mesmo que não seja para eles, tá? Isso é bom para poder detectar alguns problemas de tráfego na rede, mas também tem o outro lado da moeda, né? Algumas pessoas mal intencionadas poderiam utilizá-lo para poder capturar informações sensíveis. Informações que estão circulando pela rede de forma aberta. Então, essa é uma característica do Telnet. O Telnet ele não faz nenhum tipo de criptografia. Então, aqui, por exemplo, está sendo mostrado um pacote que foi capturado, um pacote de Telnet, tá? E na figura seguinte, está mostrando o conteúdo desse pacote. Olha que interessante. Isso, um pacote estava circulando pela rede, eu estava numa máquina qualquer, capturei, e aí, de repente, eu olhei para o pacote visto aqui. Ó. Coisa à toa, né? Só a senha que eu descobri, né? Eu descobri que a senha de acesso
ao equipamento é Cisco e a senha de enable é Class. Tudo bem que a gente está fazendo aqui esses cursos da Cisco aí, desde que vocês entraram no curso, né? E essas senhas estão cansados de ver, mas eu tô querendo mostrar para vocês aqui é que qualquer senha que vocês tenham colocado, se o pacote for capturado no processo de autenticação, é possível descobrir que senha é essa. Então, esse é o problema do Telnet. E lembrando, algo que eu já tinha dito, só um minutinho, algo que eu já tinha dito anteriormente. Quando eu utilizo aqueles comandos enable secret, service password encryption, né, eu estou criptografando a senha, mas não para o tráfego, e sim para o armazenamento. É somente para isso, aqueles comandos, tá? Quando a gente acessa o equipamento via Telnet, lembre-se, eu não estou no equipamento, eu estou no meu PC. Então, aparece uma telinha de terminal para mim, eu vou digitar ali a senha, essa senha, o meu PC não está criptografando. Ela vai circular pela rede, seja ela local ou remota, até chegar no equipamento que eu estou configurando. Aí sim ele vai analisar se a senha é válida ou não e vai liberar o acesso para mim. Mas a senha trafegou de forma aberta pela rede. E ela poderia ser capturada e alguém ter acesso indevido ao equipamento. Diga, quem chamou? Mas mesmo assim, não tem como fazer alguma coisa para poder não ser capturado pelo Telnet? Alguma forma que mascareie ele? Então, olha só, é o Kainan que está falando? Isso. Então, Kainan, olha só, tem que entender o seguinte. Eu tenho uma ponta da comunicação, que é o emissor, eu tenho a outra ponta da comunicação, que é o receptor, e entre eles eu tenho o meio físico. Quando você utiliza um programa para se comunicar, você está usando esse programa nas pontas, né? Uhum. Ou no emissor ou no receptor, tá? Então, eu não tenho como evitar que o pacote seja capturado. Porque na hora que ele está no meio físico, vamos dizer assim, é terra de ninguém. Tá? Ele está circulando, ainda que seja uma rede cabeada, né? Ele está circulando pelos cabos. Lembra do funcionamento do switch? Se eu não souber o endereço de destino, aliás, eu não. Se o switch não souber o endereço de destino, ele pega e espalha aquele pacote por todas as portas. E aí, espalhou por todas as portas, isso vai chegar em outras máquinas que não seja a minha. E aí, se tem alguém em uma dessas máquinas mal intencionado que coloca o programinha desse para rodar, ele vai capturar o pacote. Não tem como evitar isso. Pensa isso no cabo. Agora, pensa na comunicação sem fio. Você jogou os dados no ar, radiofrequência, o pacote, né? Então, não tem a menor possibilidade de eu evitar que essa transmissão não seja capturada. Quer dizer, se a pessoa conhecer frequência, tem que conhecer os padrões de comunicação sem fio, é óbvio, né? Mas se ele entender disso daí, ou tiver uma ferramenta que faça isso por ele captura. Tá? O que a gente faz para poder resolver o problema da pessoa descobrir a senha? Não é evitar a captura, que não tem jeito, mas é embaralhar essa senha. Criptografar ela. Criptografar a senha, tá? É por isso que essa sessão fala aqui do SSH, tá? Porque quando a gente faz isso via SSH, observa aqui, ó, o sniffer, o mesmo programa que capturou o pacote de Telnet na imagem anterior, agora capturou um pacote SSH. Tá vendo aqui? Tá pequenininho, mas tá escrito SSH V2 aqui, ó, versão 2, tá? Então, não teve jeito. O pacote passou pela máquina e o cara capturou. Só que na hora que ele vai abrir o pacote, olha que ele enxerga. A senha está aí no meio. Você está vendo a senha? Não. Pois é. E felizmente, o atacante, né, o hacker, também não. Tá? Mas ela está aqui. Só que ela está totalmente embaralhada, totalmente cifrada. Tá? É claro, se ele souber qual é a chave de criptografia, ele vai conseguir fazer o desembaralhamento e vai descobrir a senha. Tá? Por isso que a gente fala de usar chaves longas, né, para poder evitar que algum programa quebre isso com facilidade, tá? Mas essa aqui é a ideia, Kainan. Entendi. Então, ok? Aham. Beleza. Então, isso aqui é só a motivação pro SSH, tá? Então, de novo, já dei uma dica
que quando eu estiver avaliando o projeto integrador de vocês, lá no laboratório, eu não quero ver vocês trocando conector, né, de porta de console para poder mostrar informações que eu vou perguntar. Eu quero que vocês acessem pela rede. Agora eu vou dar uma outra dica. Eu não quero que vocês façam via Telnet, porque Telnet não é seguro. Então, aprendam a configurar os equipamentos para permitir acesso somente via SSH, para que na hora que a gente estiver no laboratório, vocês me mostrarem como é que vocês fizeram isso, tá? Então, aqui é a motivação, e nesse material que mostra como é que o SSH pode ser configurado no equipamento da Cisco. Como isso vai ser feito em outros dispositivos, teria que pegar aí a documentação desses dispositivos, tá? Mas a ideia básica é o seguinte, é criptografia, certo? Existem vários tipos de protocolo, existem 2 tipos de protocolo de criptografia e vários protocolos dentro de cada tipo, tá? Tem os protocolos onde não há troca de chave, quer dizer, eu configuro o equipamento com uma chave de criptografia e vou lá no outro equipamento e digo qual é a chave que o primeiro está utilizando. E aí eles se entendem assim, tá? Isso é uma forma. E tem uma outra categoria onde há troca de chave de criptografia entre os dispositivos, chamada chave pública e chave privada. Bom, o objetivo aqui não é falar de criptografia, mas é só para vocês terem uma noção. Qualquer que seja o protocolo de criptografia usado, é necessário criar uma chave. Essa chave, gente, é como se fosse uma senha. E quando a gente vai acessar uma rede sem fio, o que a gente chama de senha, que a gente escreve lá para acessar o dispositivo sem fio, na verdade, é uma chave de criptografia que eu estou digitando ali, tá? Aquilo a gente chama de senha, mas na verdade não é a senha, é a chave de criptografia. Eu estou dizendo para o meu dispositivo de que maneira que ele vai criptografar as informações para poder fazer com que o roteador, ou outro dispositivo, né, do outro lado, possa interpretar ou decifrar a minha informação, tá? Aí, Kainan, isso é feito por quê? Para poder evitar que alguém capture um pacote na rede sem fio, que é fácil demais de fazer isso, e leia as informações. Quer dizer, usando da senha, que na verdade não é uma senha, é uma chave de criptografia, eu estou dizendo que os meus pacotes serão transmitidos todos criptografados, de modo que se alguém capturar, eu não vou ter prejuízo com relação às informações. Tá? Dentro dos equipamentos da Cisco, isso vale para switch, vale para roteador, eu tenho a sequência de comandos aqui. Tá? Então, primeira coisa de tudo, né, é preciso verificar se o equipamento suporta o SSH. Nem todo equipamento suporta esse protocolo. Tá? Você pode dar um comando lá, acho que é show IP SSH, aqui, ó, isso aqui mesmo. Você pode dar esse comando lá para verificar se suporta. Se ele aceitar esse comando, ele vai te mostrar algumas informações do SSH, inclusive a versão. Se ele não reconhecer esse comando, é porque o equipamento não suporta o SSH. O equipamento não. O sistema operacional que está instalado no equipamento naquele momento. Agora há pouco eu falei que a gente pode ter mais de uma imagem de sistema operacional em um switch. Então, às vezes você pode ter lá uma imagem antiga que não suportava SSH, e se você tiver condições, você pode atualizar para uma imagem mais nova que suportaria. Tá? Bom, mas voltando para cá. Eu preciso cadastrar o nome de domínio, isso é uma obrigatoriedade. Tá? Então, eu uso esse comando IP, domain name, isso daqui é o comando, e o que vem na frente é o nome do domínio. Então, aqui um exemplo, cisco.com, né? Poderia ser empresa.com.br, enfim, é o nome do domínio que vocês quiserem. Na sequência, eu insiro o comando para criar a chave. Tá? Então, esse CryptoKeyGenerate é o comando para poder gerar uma chave de criptografia. E nesse caso específico, eu estou usando um protocolo chamado RSA. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre ele, consultem no Google. Tá? Protocolo de criptografia RSA. É muito famoso esse protocolo. Quando a gente faz isso, então, vai ser gerado, né, uma chave, aliás, vai ser solicitado, né, qual o tamanho da chave que você quer criar em bits. Então, ele sugere 512 bits de tamanho, tá?
a recomendação é que seja no mínimo 1024 bits. Isso é para poder evitar, ou para poder dificultar, na verdade, que algum programa de quebra de chave criptográfica seja utilizado e consiga descobrir qual foi a sua senha, a sua chave gerada. Tá? Então, quanto maior aqui a quantidade de bits, mais difícil seria quebrar essa criptografia. Tá? Porém, mais necessidade de processamento você está requerendo do seu dispositivo. Então, tem que procurar equilibrar isso daí. Tá? Chaves muito grandes implica em tempo maior de processamento, o que pode aumentar o delay, né? Tempo de acesso ao equipamento. E você sabe que o delay numa rede é algo que a gente tem que tentar jogar para o mínimo possível. Tá? Alternativamente, eu posso criar um usuário e senha. Depois não fazer isso aqui no simulador, tá? Mas quando a gente acessava os equipamentos via Telnet, eu simplesmente colocava lá Telnet, o número IP do equipamento, não sei se vocês se lembram disso, e aí aparecia já o prompt pedindo a senha do equipamento. Tá? Via SSH, eu obrigatoriamente preciso informar um nome de usuário e senha para acessar o equipamento. Se esses nomes forem nomes válidos, aí sim vai aparecer o prompt pedindo a senha do equipamento, aquela senha de modo exec usuário, e quando eu executar o comando enable, né, a senha do modo exec privilegiado. Então, isso daqui é uma solicitação de usuário e senha que acontece antes da tela da interface com o dispositivo aparecer, antes de pedir a primeira senha do equipamento. Tá? Eu disse que isso aqui é opcional, porque depende de onde você quer fazer a autenticação. Você pode fazer a autenticação de usuários dentro do próprio equipamento, e aí, nesse caso, você teria que criar usuário e senha, como foi feito aqui, ou você poderia redirecionar essa autenticação para um servidor da sua rede. Tá? Então, nesse caso, foi criado um nome de um usuário e senha, então aqui é o nome do usuário, admin, poderia ser qualquer nome, poderia ser Alexandre, poderia ser Rafael, poderia ser Arislan, tá? E a senha desse usuário. Posso criar mais de um usuário, sem problema algum, e aí vai ser formado aqui um banquinho de dados com nomes e senhas de usuários dentro da própria memória do equipamento. E aí, lembre-se que para a gente configurar o acesso remoto, eu tinha que colocar uma senha, né, na linha de console na linha de console não, na linha VTY do equipamento. Lembra disso? Eu colocava assim, ó, line VTY 015 e colocava password, sei lá, Cisco. Tá? Na verdade, eu falei que ia pedir a senha de exec privilegiado, não. Ela é substituída por isso aqui, quando eu estou usando o SSH. A senha de enable continua valendo. Então, percebam que, diferentemente do que vocês estavam acostumados a fazer, agora, quando eu vou configurar a linha de acesso VTY, que é o acesso à rede, via rede, eu não coloco mais password, porque por SSH, essa autenticação é feita por usuário, e não somente senha. Aí eu digo que eu quero que apenas seja aceito conexões SSH, então transporte input SSH, obriga o acesso ao equipamento apenas através do protocolo SSH. A partir do momento que eu faço isso, eu não consigo mais acessar via Telnet. Mesmo que eu coloque lá Telnet, o IP correto, a conexão seria rejeitada. Tá? O comando login, que a gente usava somente a palavra login, agora ele carece de uma informação complementar. Tá? Login local significa que o nome e senha de usuário que forem informados no processo de conexão SSH vai ser verificado localmente, ou seja, na base de dados local do equipamento. Por isso que eu preciso cadastrar aqui o usuário e senha nesse caso. Tá? E aí, finaliza aqui a configuração de linha e informa aqui a versão do protocolo SSH que eu quero que seja habilitado no meu equipamento. Tá? O padrão, a versão 1, e aqui no caso ele está alterando a versão para a versão 2. Tá? Alguma pergunta com relação a isso? Não se preocupe com a sintaxe de comando, tá? Que a gente vai depois trabalhar
com isso no simulador. Mas a ideia básica de conexão SSH, as etapas de configuração do equipamento, tá tranquilo? Tá assim, deu pra Sim. pegar. Tá sim. Tranquilo. Tranquilo. Tá joia. Vamos seguir. Aqui comandos para poder fazer verificação. Quando a gente tem uma situação real, eu posso usar... Vocês já usaram o put, né? Já usaram o put? Já sim, Já, na matéria do André. Na matéria do André, né? E para acessar servidores usando o SSH ou não? Isso? Então, é a mesma coisa, tá? A partir do momento que eu configuro o meu switch ou o meu roteador para aceitar conexões SSH, a maneira na qual eu vou interagir com eles é a mesma de qualquer outro servidor, tá? Eu coloco o protocolo SSH, o endereço IP do switch, no caso, e, boa, vai pedir usuário e senha e você conecta. Tá joia? Aqui, ó, ele pede o nome de usuário, aí você diz qual usuário, ele vai verificar se esse usuário está cadastrado na base de dados local, aí te pede a senha, e depois que você digitou a senha, ele vai cair no prompt do exec usuário. Como eu falei, eu tinha falado de maneira equivocada. Ele não pede mais a senha de exec usuário, porque a autenticação SSH substitui isso. Mas a senha de enable continua sendo necessária quando você está configurando equipamento. Bem? Aqui o comando para você verificar informações do SSH. Bom, são... Kleber, Oi, Alexandre. sobre essa versão aí, quer dizer o quê? Alexandre, eu já disse várias vezes, né, ao longo do curso, que um protocolo nada mais é do que um software. Lembra que eu já falei isso? Sim. Um protocolo de comunicação é um software. É um software específico, que a gente não interage com ele diretamente, mas é um software, tá? E como qualquer software, o protocolo pode ter versões. Versões que, em geral, incrementam recursos que a versão anterior não tinha, ou que resolvem problemas de vulnerabilidade que a versão anterior apresentava. Tá? A gente não tem aí Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Ubuntu 14, 16, 20, não tem? Isso daí são versões do software. Da mesma forma, eu tenho aí o SSH versão 1, versão 2, eu tenho o SPF, né, versão 2, versão 3, que a gente já falou, eu tenho IP, versão 4, versão 6, são protocolos, e como softwares que são, podem ter várias versões. Tá certo? Ok. Bom, eu vou colocar esse material aqui lá no Google Sala de Aula para vocês fazerem e me entregarem. Tá? Então, eu vou colocar lá na seção de avaliações. Ok? Não é avaliativo, tá? Mas é aquela história que eu já falei. Vale um chorinho no final do semestre. E mais importante do que ponto, tá? Eu quero que vocês façam isso daqui para praticarem. Lembrando, eu vou cobrar de vocês, está lá no meu planejamento, um projeto prático integrado das duas disciplinas, tá? E nesse projeto prático integrado, eu vou especificar ainda o que eu quero, mas vocês vão ter que fazer coisas como essas aqui, tá? Então, essas atividades servem de prática. E lembrando, esse projeto prático deve ser apresentado individualmente. E eu vou dar a nota baseada no conhecimento que cada um de vocês demonstrarem nessa apresentação. Tá? Então, quanto mais vocês praticarem, melhor vocês se sentirão familiarizados com essas questões e o trabalho prático final vai ser muito mais fácil para vocês desenvolver. Tá? Então, eu vou colocar isso lá depois, para vocês poderem fazer. Vou marcar uma data de entrega também, né? Como a gente sempre faz, mas ele não vale não. Bom, eu vou começar aqui a falar sobre segurança de portas. Não sei se dou conta de acabar nessa aula, pelo tempo que nós perdemos no início, tá? Mas vamos lá. Agora a gente fala sobre segurança. Na verdade, nós estamos falando sobre segurança já. O SSH foi o primeiro quesito de segurança que a gente falou.
Então, isso vamos dizer assim, são recomendações. Se tiver disponível no equipamento, é interessante que vocês usem, tá? E a gente vai considerar que isso são boas práticas. Vocês, como futuros profissionais de redes e futuros administradores de uma rede, devem utilizar de boas práticas. Práticas de segurança sempre são bem-vindas. Então, permitir que os equipamentos só aceitem conexões remotas via SSH é uma boa prática de segurança. Tá? Outras práticas. Olha só que interessante isso daqui. Coisa simples, pessoal, mas pode ser muito útil, pode ser decisivo aí numa questão de invasão na rede. Desative as portas não utilizadas. Um switch, como nós já falamos, tem uma certa densidade de portas, que é o número de portas que ele disponibiliza, e muitas vezes você comprou um switch com a densidade grande, mas que você não vai usar tudo aquilo agora. Você comprou esse switch pensando numa expansão futura. Então, sei lá, você comprou um switch com 24 portas, mas você está com 10 máquinas só na sua rede. Você está pensando numa expansão futura. Ou então você aproveitou um preço que estava interessante e tal. Recomendação. Deem um comando shutdown em todas as portas e só ative aquelas que você realmente vai utilizar. Tá? Por que isso é interessante? Porque se você pensar numa rede bem estruturada, né, do ponto de vista de cabeamento, você vai ter lá tomadas de rede espalhadas pela sua empresa, né? Sei lá, um patch panel em algum lugar. E aí, às vezes, tem uma tomadinha lá que está, digamos assim, pedindo uma conexão. Se você tem alguém mal intencionado na sua rede, aquilo é a porta de entrada, Arislan, por exemplo, para capturar pacotes via cabo. O cara vai lá, conecta lá um cabo naquela tomadinha, com um dispositivo, né, um notebook, normalmente, e ali ele tem acesso à sua rede. E aí ele pode, enfim, colocar um programa de sniffer, ou ele pode até tentar fazer um ataque, né, mais direcionado para um servidor, por exemplo. Então, se você deixa shutdown, mesmo que ele conecte o cabo ali, não vai acontecer nada. Por quê? Porque a porta é desligada. Tá? E aí, se você tem acesso remoto ao switch, porque você colocou o endereço IP, e estou considerando que você configurou o SSH, caso você precise utilizar aquela tomada, aí o que você faz? Alguém vai lá e conecta um cabo lá, e remotamente você dá um comando no switch, liberando aquela porta para ser utilizada. Você dá um no shutdown, e ela automaticamente fica disponível para ser utilizado. Então, uma prática simples, tá? Que protege razoavelmente bem a segurança física aí da sua rede. Tranquilo? Tranquilo. Então, quando vocês ouvirem falar sobre boas práticas de segurança, considere todas essas que eu vou falar nessa aula de hoje, tá? Então, na hora que eu vou colocar lá no meu projeto final, né? Configure o switch tal, utilizando as boas práticas de segurança mencionadas em aula. Então, eu quero que vocês coloquem SSH, eu quero que vocês desativem todas as portas que não estão sendo utilizadas, e eu quero que vocês façam outras coisas que eu vou mostrar aqui, tá? Fica a dica. Segurança de porta. Isso aqui é bacana. Eu, particularmente, gosto muito. Eu posso deixar, então, as portas desligadas, isso é uma boa prática, tá? Mas, eventualmente, eu vou precisar ligá-la. Eu vou precisar ativá-la porque tem alguém que precisa usar aquela porta. Tá. Mas, ainda assim, eu não ficaria livre de alguém mal intencionado que chegaria ali naquela tomadinha, desconectaria o dispositivo legítimo que está conectado e conectaria o seu notebook ali, o seu dispositivo, para poder tentar fazer alguma operação ilícita na minha rede. Tá? Bom, aí a porta está ligada, e ela tem que estar ligada porque eu tenho um dispositivo legítimo conectado ali. Porém, eu posso, ainda mantendo a porta ligada, eu posso utilizar de técnicas de segurança de porta para poder garantir que somente aquela máquina ou somente um conjunto de máquinas pré-estabelecidos utilizem aquela porta de rede, né? A porta do switch. Tá? Então, outra recomendação de segurança: implemente a segurança em todas as portas do switch. Todas.
eu recomendo que vocês façam isso mesmo para as portas que ficarão desligadas provisoriamente, tá? Por quê? Porque isso daqui normalmente é feito numa etapa de planejamento, onde você está com tempo e está com toda a sua atenção voltada para aquilo. Então, você faz o planejamento, vai lá e já configura. Se você deixar para fazer isso somente quando a porta for ativa, todos vocês trabalham, eu imagino, né? E sabem como é que é a correria do dia a dia. Tá? E aí, se você fala assim, olha, você está no meio de uma operação complicada lá e alguém fala assim, olha, fulano, eu preciso que você libere a porta X do switch, porque eu vou conectar uma máquina lá. E aí você simplesmente dá o no shutdown e esquece de fazer a segurança da porta. Você está tornando a sua rede vulnerável por conta dessa falta de cuidado. Então, já deixa configurado todas as portas e desliga aquelas que você não vai utilizar. Por que isso é interessante? Porque na hora que você precisar ativar uma porta que está desligada, você dá o no shutdown e aí todas as configurações de segurança que você já havia determinado vão entrar em operação assim que a porta for ativada. Então, é uma boa prática configurar segurança em todas as portas switch, mesmo aquelas que não estejam, que não sejam utilizadas no momento. Tá bem? Isso implica em especificar um único endereço MAC ou um grupo de endereços MAC válidos permitidos em uma porta, especificar que uma porta seja automaticamente desativada se forem detectados endereços MAC não autorizados, tá? Entre outras, tá? Então, na verdade, quando eu vou aplicar segurança de porta, eu basicamente vou fazer 3 coisas, tá? Eu vou especificar qual máquina ou quais máquinas, se for um grupo, podem usar aquela porta. Isso é uma coisa. Eu vou especificar o que será feito caso uma tentativa de violação for realizada. E eu vou especificar se eu quero que aquela máquina ou aquele conjunto de máquinas seja mantido durante todo o tempo, mesmo depois de uma reinicialização do switch. Tá? Então, se eu quiser isso, eu preciso usar o que é chamado aqui de segurança stick. Stick em inglês significa colar. Tá? Quer dizer, basicamente é o seguinte, eu posso dizer quais são os dispositivos legítimos de uma porta, entrando na configuração do switch e cadastrando o endereço MAC desses dispositivos. Isso é uma forma. Só que isso pode ser trabalhoso e passível de erro, porque o endereço MAC são 12 dígitos hexadecimais, e se eu digitar um errado, né, a comunicação não vai acontecer. Então, qual que é uma outra forma? Eu ativo a segurança stick, tá? E à medida que o switch aprende o endereço MAC, por uma forma natural, lembra que eu expliquei na aula passada? Quando eu ligo o switch, ele tem uma tabela, chamada tabela MAC, que inicialmente é vazia, e à medida que os pacotes vão circulando por dentro do switch, ele vai verificando quais são os endereços MAC de origem de cada pacote, por qual porta aquele pacote chegou, e aí ele faz uma vinculação na tabela MAC. Olha, o pacote com endereço MAC X chegou pela porta 1, por exemplo. E aí ele associa. Na porta 1 está a máquina X. Tá? No funcionamento normal do switch, quando eu reinicializo, essa tabela MAC ela é apagada. Tá? Ela não é mantida. E aí, se uma outra máquina estiver usando aquela porta 1, o endereço dela vai ficar registrado. Eu posso, implementando segurança de porta, para não ter que digitar o endereço MAC, porque é trabalhoso e é passível de erro, eu posso habilitar a segurança stick, né, e aí de uma forma controlada. O que eu faço? Eu vou lá, conecto o dispositivo legítimo, forço uma comunicação, dou um ping na rede, por exemplo, só para ele poder disparar um pacote. Quando esse pacote chegar ao switch, ele vai detectar qual é o endereço MAC de origem, qual porta que chegou, de forma natural, vai colocar isso na tabela MAC, e aí, se eu tiver com essa segurança stick ativada,
além de registrar na tabela MAC, ele vai registrar isso lá no arquivo de configuração Startup Config. De maneira que na hora que for dar o boot, ele vai saber que aquela máquina, com aquele Mac, está conectado naquela porta, e se por acaso eu permitir somente uma máquina por porta, ele não deixaria que outras utilizassem aquela porta. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então eu posso configurar estaticamente, tá? Eu posso deixar a coisa aberta, dinâmica, quer dizer então que durante o tempo que o switch estiver trabalhando, ele vai detectar qual a máquina que está ali e só vai permitir acesso a ela, mas se ele reinicializar, ele volta na estaca zero, tá? Ou eu posso trabalhar com endereços MAC com segurança stick, como eu expliquei agora há pouco, onde o switch, assim que ele detectar o endereço MAC de origem de vinculado a uma porta, ele armazena isso no arquivo de configuração. Então, um aspecto é esse, né? Como que eu vou, o que eu vou fazer com os endereços MAC que chegam à minha porta? Eu vou aceitá-los, eu vou negá-los, eu vou guardar isso no arquivo de configuração, eu não vou guardar, então são decisões que o switch deve tomar, e ele vai fazer isso baseado nas configurações que a gente apontar para ele, que eu vou mostrar já já. Muito bem, está configurada a segurança de porta. Agora, o switch está funcionando. Aí, aquele carinha mal intencionado que eu falei agora há pouco, foi lá, desconectou um cabo, conectou o notebook dele e quer fazer alguma coisa indevida na rede. Como que o switch vai se comportar? Tá? Isso a gente chama de violação de segurança, ou tentativa de violação de segurança. Tá? A maneira na qual o switch vai se comportar depende do modo de violação que eu cadastro, que eu configuro. São 3. Protect, Restrict ou Shutdown. Tá? O padrão é Shutdown. O que significa isso? Significa que sempre que houver uma tentativa de violação de acesso à segurança de porta, sempre que o switch detectar isso, ele vai desligar a porta. Ela vai ficar inoperante. Tá? Não só para aquele cara que tentou invadir a rede usando aquela porta. Para todo mundo. Então, imagina, você tem lá o usuário da sua rede legítimo, que está com o PC conectado, usando a rede normalmente. Aí um invasor vai lá, desconecta o cabo dele e conecta no notebook. O switch detecta essa tentativa de violação, desliga a porta. Aí o cara vê que não conseguiu fazer nada da rede, vai lá e coloca o cabo de volta no PC original. Nesse caso, quando o usuário tentar usar a rede, o usuário legítimo, ele também não vai conseguir, porque a porta está desligada. Tá? E a ideia é que isso ocorra para que o usuário legítimo, por exemplo, reclame com o administrador, olha, meu acesso à rede parou de funcionar aqui. E o administrador, quando for verificar o que está acontecendo, através dos logs, por exemplo, ele vai verificar que, olha, teve uma tentativa de violação de acesso. Tá? E o mais interessante, fica registrado qual foi o endereço MAC que tentou fazer aquilo. De maneira que, se ele tiver um mapeamento, ele pode rastrear quem foi que fez aquilo. Tá? Então, esse é o modo padrão. Mas percebam, ele é o mais invasivo, porque ele não somente impede o invasor de acessar a rede, como também impede o usuário legítimo de acessar a rede depois da tentativa de invasão. Tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem flexibilizar usando um dos outros 2 métodos. Qual a diferença entre eles? Está aqui, ó. Nenhum deles encaminha tráfego. Então, quer dizer, se alguém com endereço MAC inválido tentar acessar uma porta que tenha segurança implementada, o switch não vai encaminhar o tráfego dele de forma alguma, independentemente qual seja o modo de violação. Tá? Isso é regra geral, quando se implementa segurança de porta. Então, aquele pacote que o cara mandou não vai ser propagado por nenhuma outra porta. O switch simplesmente descarta aquele pacote. Tá? Se você estiver trabalhando no modo restrict, o switch vai enviar uma mensagem para o log, para o syslog do sistema. Tá? Vai ficar registrado lá, olha, houve uma tentativa de violação de segurança.
e aí vai dar algumas informações adicionais relacionadas com aquela tentativa. Nos outros dois modos, isso não vai acontecer. Tá? Nenhum deles exibe mensagem de erro. Sabe aquelas mensagenzinhas que aparecem quando a gente está configurando o equipamento? Caiu a interface, não sei o quê? Nenhum desses três métodos vai exibir mensagem de erro. Existe, quando eu ativo a segurança de porta, automaticamente é associada àquela porta um contador de violação, que começa com 0, obviamente. Tá? E a cada tentativa de violação, esse contador é aumentado. Então, no modo Protect, isso não vai acontecer, tá? E nos outros dois, sim. Quer dizer, mesmo que não tenha registro em log, como é o caso aqui do shutdown, o administrador, ao acessar as configurações da interface, por exemplo, porque o usuário legítimo falou que a conexão caiu, ele vai ver lá no contador, olha, teve uma tentativa de violação de acesso à segurança. E aí ele vai tomar as medidas necessárias. Tá? E apenas o shutdown fecha a porta. Os outros dois mantêm a porta ativa. Quer dizer, se o atacante trocou o cabo, colocou no notebook dele, percebeu que não teve acesso e voltar o cabo à máquina original, o usuário vai usar a rede normalmente, porque a porta vai estar ativa. Tá? Vai estar aberta. Ok? Então, percebam, o modo Protect é o mais light. Apesar de não encaminhar o tráfego do atacante, ele não faz mais nada. Então, o administrador da rede, ele pode nem saber que houve uma tentativa de violação. Mas o protocolo vai garantir que o tráfego do atacante não vai ser encaminhado. Então, tem uma certa segurança aí. É a mais light das três, mas existe uma certa segurança. Tá? O Restrict, ele também não vai encaminhar o tráfego, mas ele vai registrar no syslog e vai registrar no contador. E o resto, tudo funciona normalmente. Então, ninguém vai reclamar que a rede parou de funcionar. E o shutdown é o mais restritivo, né? É o mais pesado, porque ele desliga a interface. Beleza? Entenderam aqui os conceitos de violação do modo de violação de segurança? Sim. Bom, Kleber, oi, Alexandre. por favor, esse Protect, o shutdown são modos de violação? É o modo, na verdade, é o comportamento que o switch vai ter diante de uma tentativa de violação de segurança. Ok? É o comportamento. Como é que ele vai se comportar? O que o switch vai fazer quando ocorrer uma tentativa de violação de segurança? O que ele vai fazer depende do modo que você configurou. Ah, ok. Tá? É como se você contratasse um porteiro para tomar conta aí do acesso da sua casa ou da sua empresa, e aí você dissesse para ele, olha, se chegar alguém que não tem crachá, não deixa entrar, não. Mas não precisa fazer mais nada, só não deixa entrar. Aí, no outro caso, assim, ó, não deixa entrar e anota aqui no caderninho que ele tentou entrar aqui. É uma outra forma, é um outro comportamento. Tá? Numa outra forma, num outro comportamento. Olha, você fala pro porteiro assim, ó, se chegar alguém não autorizado, não deixa entrar não e tranca a porta. São comportamentos diferentes. São modos de garantir segurança diferentes. Tá? Ok. Beleza? Beleza. Bom, aqui é a configuração. Então, como eu estava dizendo para vocês, basicamente, o que eu tenho que fazer é isso aqui. Ó. Eu vou ativar a segurança de porta. Então, depois, quando eu ativo a segurança de porta, eu tenho que me preocupar com essas três características aqui. Tá? Então, presta atenção. Por padrão, a segurança de porta no switch da Cisco está desativada. Tá? Não existe segurança de porta ativa, portanto, qualquer um pode acessar uma porta do switch. Né? Quando eu digo qualquer um pode acessar, estou dizendo o seguinte: qualquer um conectar um cabo adequado naquela porta vai ter acesso ao switch e à rede tranquilamente. Isso é o padrão. Tá? Então, se eu quiser implementar segurança de porta
no meu switch, eu preciso dar um comando explícito dizendo isso. Quando eu ativo a segurança de porta, outros padrões passam a vigorar. Número máximo de endereços MAC seguros, 1, naquela porta que eu ativei. Lembrando que a segurança de porta, ela é por porta. Então, quer dizer, eu posso ativar a segurança em uma porta e em outra não. Depende do meu projeto de rede. Tá? Recomendável é ativar a segurança de porta em todas as portas. Mas, por alguma razão, você pode não querer isso. Quando eu ativo a segurança de porta e não faço mais nada, por padrão, ele vai permitir apenas um MAC. Um MAC. Então, o primeiro que acessar aquela porta vai ficar registrado e qualquer outro dispositivo com endereço MAC diferente que tentar fazer acesso vai ser impedido. Tá? E vai ser considerado modo de violação shutdown, desativar. Ou seja, por padrão, eu aceito uma conexão por porta e qualquer outra conexão que não seja daquele MAC vai fazer a porta ficar shutdown. Tá? E a aprendizagem stick, por padrão, está desativada. Ou seja, o que aconteceu aqui só vale enquanto o switch está ligado. Se ele tiver um shutdown, se ele sofrer um reboot, eu posso conectar um outro MAC, porque o anterior vai ser apagado da memória, e a partir daquele MAC, ele não aceitaria mais nenhum. Tá certo? Isso aqui são os padrões. Agora, como é que eu configuro? Olha aqui. Não é difícil, não. Então, eu acesso a interface. No caso aqui, um exemplo, né? Ele está configurando a interface 18. Então, o que ele vai fazer aqui só vale para essa interface 18. Tá? Para ativar a segurança de porta, pessoal, é tão somente esse comando aqui. Ó. Vocês estão vendo aí? Switch port, port security. Então, somente isso. Tá? Esse comando ativa a segurança de porta. É recomendável dar esse outro comando aqui, não pela segurança de porta em si, mas é porque a gente vai falar na sequência sobre VLAN, e aí vocês vão perceber que as portas de um switch, elas podem trabalhar no modo de acesso e no modo tronco. O modo tronco não aceita segurança de porta. Então, quando você vai configurar um switch e não tem certeza se ele está preparado se a porta está preparada para ser tronco ou porta de acesso, então, recomenda-se que você coloque a porta no modo de acesso para depois aplicar o comando de segurança de porta. Tá? Não há garantia alguma de você executar esse comando em uma porta tronco e o switch não vai reclamar. E o switch reclamar, aliás. Tá? Não tem essa garantia. Então, às vezes, você deu o comando, switch port security, o switch não reclamou de nada, mas a segurança não foi habilitada. Por quê? Porque aquela porta é uma porta tronco. O que é uma porta tronco? Já fazendo spoiler aqui. É uma porta que conecta um switch a outro. Não faz sentido isso. Tá? Não faz sentido eu limitar a um endereço IP a conexão entre switches, porque se é uma porta tronco que liga um switch no outro, a gente imagina que vai passar vários pacotes com endereços físicos de origem diferentes por esses switches. E se eu fizer a limitação, isso pode dar problema. Tá? Então, o comando de segurança de porta é somente para a switch da camada de acesso, que a gente viu lá naquele cenário, naquela hierarquia de 3 camadas. Então, é preciso garantir que a porta esteja nesse modo de camada de acesso antes de ativar a segurança de porta. Tudo bem? Joia. Só para poder deixar bem claro. Kleber. Com essa configuração aqui, eu estaria habilitando segurança de porta apenas na porta 18. A porta 19 continuaria aberta. Tá? Então, é preciso que vocês tenham essa percepção. A segurança de porta não é para o switch, é para cada porta individual dele. Se eu quiser fazer isso de forma generalizada, eu tenho que fazer isso em todas as portas. Tá? Diga, Alexandre. Esse qual que é a diferença que se diz do modo de acesso correspondente à porta security? Ô Alexandre, não preocupa com isso agora não, porque a gente vai falar disso lá no assunto sobre VLANs, tá? Só tenha em mente o seguinte, para configurar a segurança de porta, antes você precisa colocar a porta no modo de acesso. Guarda isso, tá? O porquê disso, não preocupa agora não, tá bom? Tá. Toda vez que vocês forem configurar segurança de porta, vocês colocam esses 2 comandos aqui, ó. Switch port mode access e switch port security, tá bem?
Ô, Kleber, aí no caso, se eu fosse, por exemplo, permitir um grupo de endereços para todas as portas, aí teria que fazer isso manualmente em cada uma ou tem um jeito de aplicar essa configuração para todas elas? Por exemplo, liberar as 4 máquinas ali para manutenção, né, eventualmente, né, por algum motivo. Aí Uhum. quero que todas as portas fiquem liberadas aquele grupo de endereços. Teria como? Para 4 Assim. endereços MAC, né? Por exemplo. Tem sim. Lembra que eu falei agora há pouco? Por padrão, quando eu faço isso daqui, ele utiliza as configurações de segurança padrão. E por padrão, eu só aceito um. Tá? Só aceito um MAC na porta onde eu configurei a segurança. Tá? Então, eu tenho que mudar essa configuração padrão para 4, no exemplo que você colocou, e eu tenho que replicar isso para todas as outras portas. Tá certo? Então, Rafael, na hora que estiver configurando, você vai ver. Tem um comando que eu posso utilizar aqui, chama Interface Range, onde, ao invés de especificar uma única porta, eu especifico um conjunto de portas. Então, por exemplo, se eu quero aplicar essa configuração de segurança de porta para todas as portas de uma vez, eu colocaria assim, Interface Range, aí eu colocaria lá Fast Ethernet e o número da primeira porta, por exemplo, 0/1, tracinho 24. Aí, quando eu dou um Enter, qualquer configuração que eu fizer valeria para as 24 portas. Tá? Se você não quiser as 24, você pode colocar um intervalo diferente, né? Por exemplo, da porta 10 até a porta 18. Então, eu colocaria assim, 10, tracinho 18. Tá? Eu quero da 18 até 24. Então, você colocaria esse comando aqui, só que interface range. Tem a palavrinha range aqui. Aí você colocaria fastnet 018, tracinho 24. E aí você configura do jeito que você quer. E essas configurações valerão para todas as portas que você especificou anteriormente. Tá bem? Tá, beleza. Se você quiser valores saltados, você pode fazer isso, mas tem que colocar vírgula. Então seria fast 018, vírgula, fast 020, vírgula, fast 024. E a mesma ideia vale aqui também. Tá? Entendi, beleza. Outros comandos show, né? Eu quero verificar como é que está a questão de segurança de porta do meu switch. Então, olha só. Se eu der um comando show port security e especificar uma interface, ele vai mostrar as informações específicas daquela interface. Tá? Então, olha só. Port security, enable, quer dizer, está habilitada a segurança de porta aqui. É claro que eu posso fazer um show running config e olhar as configurações do roteador, do switch, perdão, e vou enxergar que ele está habilitado também. Mas por aqui fica mais sucinto, né? Porque o show running config mostra tudo. Então tem aqui, ó. Está habilitado. O status da porta nesse momento é security up, quer dizer, ela está habilitada e a porta está ativa. Ela poderia estar desligada. Ela poderia estar um security down, porque está habilitada e houve uma tentativa de violação de acesso e a porta desligou. Então seria security down. Tá? O modo de violação aqui, shutdown, percebam, não é o status da porta. O status da porta, no caso aqui, é up. Aqui é o modo de violação, como nós vimos agora há pouco. Shutdown, que é o padrão. Se houver uma tentativa de violação da segurança, por conta disso aqui, a porta seria desligada. Tá? O número máximo, Rafael, de endereços permitidos para essa porta, tá? 1 é o padrão também. Se você der o comando apropriado, que eu vou mostrar já, você mudaria isso aqui para 4. Tá certo? O total de endereços MAC que foi apreendido, então no caso aqui 1, ele já aprendeu o endereço MAC, ele já sabe qual é a máquina que está conectada na porta 18. Se você tivesse aqui, por exemplo, 4, você poderia ter um máximo 4 e o total 1, porque ele aprendeu só 1. E à medida que você vai usando máquinas com endereço MAC diferente, esse contador aqui vai aumentando até chegar no máximo de 4, no seu exemplo aí. Tá? E olha aqui que eu tinha falado. O último endereço visto. Então, nesse momento, o último endereço, e na verdade vai ser o único, né, porque o máximo é 1, o único endereço que ela permite a partir desse momento é esse aqui, 0025, 83E6, 4B01. Tá? E a VLAN, a partir do qual esse endereço foi apreendido. Tá certo? E olha aqui o contador que eu falei. Contador de violação de segurança, 0, ou seja, para essa tela, né, ou esse relatório, ele está nos dizendo o seguinte: não houve nenhuma tentativa de violação de segurança dessa porta até o momento. Até o momento. Tá bem? Olha aqui uma outra configuração
onde eu tenho aqui, olha, o número máximo de endereços igual a 10, tá? E no caso aqui eu só tenho um que foi aprendido até agora, mas ele permite ter 10. Então poderia ter outras máquinas conectadas a essa mesma porta aqui, tá? E ele tem uma característica aqui diferente da anterior, tá? Que é o Stick MAC Address 0, quer dizer que não foi registrado no arquivo de configuração Startup Config nenhum dos endereços MAC vistos até o momento. No caso aqui só um, mas ele não foi registrado. Então, se o switch for reinicializado, esse endereço MAC aqui deixou de ser o endereço válido para essa porta. Qualquer um que se conectar a ela poderia fazer uso da rede. Aqui, no caso, está dizendo que esse endereço foi registrado lá. Tá? Então, agora, mesmo que eu faça um reboot do switch, ele vai permitir o acesso somente para esse endereço endereço MAC aqui. Tá? E aqui os comandos, pessoal. Não, aqui é o arquivo de configuração. Mas está relacionado com o comando, tá? Então, olha só. Para eu ativar a segurança de porta, eu coloco o comando switchport mode access, eu já falei agora há pouco, e o comando switchport port security. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Switchport port security. Esses dois aqui, ó. Esse, switchport mode access, e esse aqui, ó. Switchport port security. E se eu fizer somente isso, eu estaria habilitando as configurações padrão de segurança. Eu quero mudar, eu quero permitir mais do que um. Né? O Rafael falou de permitir 4. Eu venho aqui e dou o comando switchport port security máximo e o valor que eu quero. 4, 10, como está aqui. Tá? Eu quero que, além disso, eu quero também que os endereços MAC que forem vistos sejam armazenados no arquivo de configuração. Então, eu dou o comando switchport port security MAC address stick. E esse daqui é uma linha que teria sido acrescentada automaticamente se eu tivesse feito essas configurações previamente. Então, na hora que ele viu esse endereço MAC, ele registrou lá na tabela MAC e também registrou no arquivo de configuração. De maneira que, se eu reiniciar o switch, esse endereço MAC aqui já vai ser carregado na tabela MAC e somente ele não, porque são 10, tá? Ele e mais outros 9 poderiam ter acesso a esse switch aqui. Tranquilo? Sim. Aqui essa tabela, esse relatório aqui, né, mostra que na porta 18 detectou-se a presença dessa máquina com esse endereço MAC. Na porta 19 detectou-se essa máquina aqui. Mas perceba aqui no meio. Aqui foi feito de forma dinâmica, ou seja, porque essa máquina entrou em contato através da porta 18 nesse momento e ele percebeu isso. Aqui é stick, quer dizer que não se sabe se essa máquina está ligada nesse momento. Essa informação foi carregada a partir do arquivo de configuração Startup Config. Isso aí é difícil de guardar, hein, Kleber? Alexandre, é aquilo que eu sempre falo com vocês, né? Eu estou dando a aula aqui, explicando as ideias básicas, e o que eu recomendo que vocês façam sempre depois da aula? Pega o material e leia de novo. Por que isso, Alexandre? Para guardar. Não é? Okay. E na hora que eu soltar a atividade prática, eu quero que vocês façam, porque vocês vão ter que digitar esses comandos, e ao digitar esses comandos, o que vocês vão estar fazendo? Vão estar memorizando o comando. Então, essas ações de assistir a aula, interagir, perguntar, tirar dúvida, depois ler o material, para poder, de novo, né, ter contato com aquele comando, ter contato com aquela explicação, e depois fazer o exercício prático para poder escrever o comando. Isso tudo faz parte do processo de aprendizagem e, no caso de comandos, de memorização. Tá certo? Okay. Então, é só você, depois da aula, pega o material, dá uma lida, assista a aula de novo, está sendo gravada, tá? Porque isso vai facilitar na hora de você memorizar. Tá bom? Bom, aqui está mostrando algumas telas que eu acho que eu vou deixar para a próxima aula, porque isso aqui é muito importante falar, tá? A gente extrapolou aqui o horário, e eu tenho outra aula agora com outra turma, então vou encerrar por aqui, tá bom, pessoal? E a gente continua na próxima aula a partir desse ponto aqui, ó, 5.2.2.6, tá bem? Então, boa noite para vocês, bom final de semana, e até a próxima. Falou, boa noite. Ok, boa noite.